dentro do nosso retiro quaresmal, vamos rezar hoje a segunda estação da Via Sacra. Jesus carrega a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz revistes o mundo. Pilatos lavou as mãos diante da multidão e disse: sou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. O povo todo respondeu: que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. A Quaresma é um tempo favorável para os cristãos saírem da própria alienação existencial. Os exercícios de piedade, como a oração, o jejum e a esmola, nos ajudam neste caminho. A força do Evangelho nos desperta para a grandeza e para a profundidade da vida em Cristo. O tempo favorável é a possibilidade de nos deixarmos tomar pelo amor do crucificado e ressuscitado por nós. Amados irmãos e irmãs, podemos agora olhar a cena, focar a cena e contemplar esta cena de Jesus que carregará a cruz às costas. A cruz era um sacrifício temido, era um castigo, entre aspas, temido por todos. Cícero, filósofo da antiga Roma, chegou a dizer que um romano jamais deveria aceitar morrer na cruz, porque era vergonhoso. Por que a cruz era vergonhosa? Normalmente as pessoas que morriam na cruz eram inimigos do Estado e nem mesmo a família vinha buscar o corpo. Depois que eram tirados da cruz, eram jogados em valas comuns e nem mesmo a família vinha buscar o seu corpo. A pessoa normalmente era crucificada não com vestes, mas era crucificada nua. E normalmente demorava dias para morrer. Por isso que havia o costume de quebrar as pernas, para que a pessoa não fugisse. Não era à toa. Jesus morreu no mesmo dia porque passou por um castigo pesado, uma grave sentença da flagelação. Mas outros condenados demoravam dias na cruz. Um gladiador poderia demorar, por exemplo, uma semana ou até mais na cruz, porque era forte, e a família ficava envergonhada. Normalmente, quando a pessoa passava carregando a cruz às costas, aqueles que estavam ao redor cuspiam, diziam palavrões, porque aquela pessoa era tratada como se fosse alguém que era inclusive condenada pelo império, mas também como alguém que era muitas vezes excluída até da religião. Então Jesus faz esse caminho de dor, faz esse caminho de angústia. Interessante que na véspera da cruz Jesus sua sangue, ajoelhado, rezando, na agonia, no Horto das Oliveiras, Jesus suará sangue. Nós somos convidados a contemplar este mistério de dor e ao mesmo tempo mistério de amor. As antigas civilizações usavam a cruz como um castigo máximo para fazer com que as pessoas tivessem medo de ir contra o Estado ou de ir contra aquilo que estava estabelecido. Diz o texto que a multidão gritou: crucifica. Mas que multidão era essa? Foram as mesmas pessoas que presenciaram Jesus curar um surdo, um mudo, restituir a vista a um cego. Foram as mesmas pessoas ou a mesma multidão que viu Jesus chamar Lázaro de uma sepultura fria e viu Lázaro sair andando? Foram as mesmas pessoas que viram Jesus acalmar a tempestade? Foram os mesmos que viram Jesus expulsando demônios? Creio que não se trata da mesma multidão, porque aqueles a quem Jesus evangelizou, aqueles a quem Jesus se aproximou, eram normalmente pessoas sem voz,
Aqueles que gritaram tinham voz e muita voz. E gritaram forte, diz o texto, sem medo, conduzidos por um pequeno grupo que já tinham planejado a morte de Jesus. Jesus não morreu por causa dos milagres que fez. Ninguém é morto porque faz milagres. Não morreu porque fez o bem. Não morreu porque ressuscitou alguém. Não morreu porque acolheu os doentes. Jesus morreu porque a sua pregação, de alguma maneira, incomodava algumas pessoas. Alguns gestos e atitudes que Jesus tomou incomodaram. Por exemplo, a lei que mandava apedrejar a mulher pecadora, mesmo que naquela época já não se usasse mais, mas os escritores sagrados falam e constroem esta narrativa para dizer que Jesus apresenta uma nova lei, que é a lei do amor, e que os antigos não estão preparados para acolher esta nova lei. Por isso ele será considerado como um inimigo, como um blasfemo, como alguém que diz, eu sou filho de Deus. Então vejam que contemplar a via sacra é contemplar toda esta angústia, contemplar toda essa agonia, né? No grego a palavra agonia vem de agon, que significa luta, combatimento, e a vida de Jesus será uma vida toda de tensão. Muitas vezes ele terá embates fortes com algumas lideranças religiosas da época e terá que fugir, sair um pouco para lugares isolados para se recompor, para se reconstituir depois de duros embates. Contemplemos, portanto, o mistério da cruz. Diziam os antigos padres da igreja, ó cruz, cruz de Cristo bendita, da qual eu me nutro. Na cruz de Cristo está o alimento que eu necessito, e está a água que mata a minha sede. Na cruz de Cristo está a palavra e a contemplação que me fazem ultrapassar toda dor e toda angústia, transcender e transfigurar o momento presente. Ó grandiosa cruz de Cristo, árvore bendita, à sua sombra somos felizes. Que possamos, nesses dias, pensar sobre estas palavras e hoje, em mais um dia de retiro quaresmal, possamos contemplar Jesus que carrega a sua cruz. Você também é convidado a carregar uma cruz. O que significa carregar uma cruz? Carregar uma cruz significa, amados irmãos e irmãs, oferecer o máximo de si, amar ao máximo. Amar ao máximo. Isso é carregar a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Senhor Jesus Cristo, que a Quaresma nos ajude no processo de conversão. Queremos amá-lo cada vez mais e servi-lo na pessoa do próximo, a exemplo do bom samaritano. Tenham todos um ótimo dia, a graça e a paz de Deus permaneça convosco. Amém.